Venho a reunir todas as nações, virão e verão minha glória, virão e verão minha glória, 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 Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor às nações. É significativo que o Evangelho que nos é proposto é exatamente aquele episódio conhecido como a visita dos 3 reis magos. Muito bem, talvez fosse oportuno, até para tirarmos uma mensagem desta solenidade, deste mistério que hoje celebramos, talvez fosse oportuno exatamente pensar sobre a identidade destes que vão até Jesus, que vão até o encontro do Senhor. Veja, nós os chamamos de 3 reis magos. Porém, é preciso ter presente o fato de que a Escritura, o Evangelho, não nos diz que eram reis, nem tampouco que eram 3. Mas sabemos que faz parte da tradição, e até conhecemos os nomes, né? Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas o fato é que a Escritura não nos diz explicitamente. Inferimos o número daqueles que foram até o Senhor, número dos presentes. Entendemos que são 3, porque foram 3 os presentes que foram oferecidos ao Senhor: ouro, incenso e mirra. Mas pensemos um pouco sobre quem eram esses magos que foram até o Senhor, porque é assim que a Escritura os chama, de magos. A primeira coisa talvez seja pensar na informação que temos, de que se tratam de magos. A ideia de que são reis vem exatamente da profecia de que os reis viriam adorar ao Senhor, as nações viriam adorar. Mas fiquemos fixos na informação que temos. Magos, o que são os magos? Bom, nós poderíamos dar a esta palavra diversas interpretações, mas objetivamente, até pela história que acabamos de ouvir, os magos poderiam ser descritos como os cientistas da antiguidade. Eram pessoas que observavam os sinais da natureza, os astrólogos. Eram aqueles que observavam as constâncias, os fenômenos da natureza. Em outras palavras, eram pessoas que buscavam conhecer, aprender, que estavam em busca da verdade. E é importante termos presente isso, porque nós vivemos em um mundo marcado por um certo preconceito, uma oposição artificial, isto é, aquela entre ciência e fé, entre fé e razão. Até alguns tentam propor uma atitude religiosa que não faz parte da compreensão bíblica, da compreensão cristã, aquela do pietismo, creio porque é absurdo, como se a fé fosse alguma coisa ou contrária à razão, ou até mesmo irracional. Mas o que nós vemos aqui é que não se trata disso. Até porque quando nosso Senhor veio ao mundo,
ele se auto-identificou como a verdade. Quem é Jesus? Jesus não se auto-apresentou como um sentimento, ele se apresentou como a verdade. Se a ciência é a busca da verdade, então não há nenhum problema com a fé cristã, porque a fé cristã é uma resposta. O fato é que aqueles homens que eram, vamos dizer assim, os antepassados dos cientistas, eles que buscavam a verdade observando os sinais celestes, buscando a verdade, o que encontraram? Jesus Cristo. Encontraram um menino. Aquela estrela pode ser até comparada com, podemos fazer uma leitura alegórica e dizer que ela é símbolo da luz da razão. E para onde a razão nos leva? A Jesus. Ele é a verdade. Não existe aqui nenhuma oposição entre a filosofia, a busca da verdade e o cristianismo. Por isso, o cristianismo é uma religião universal, não é a religião de um grupo, não é a religião de um povo, é a religião de todos os povos. Porque se todos buscarem a verdade, chegarão em Cristo. É importante dizer isso, e aqui eu trago presente uma experiência pessoal. Recordo que uma vez estava fazendo uma visita a um professor do ginásio, uma cidade lá do interior do Rio Grande do Norte. Tinha um jovem e eu perguntei a ele se ele era católico, ele disse que não. Ele me disse que ele era budista. E eu fiz uma observação, disse, você está procurando a verdade, não é, filho? Ele disse, Frei, eu procuro a verdade. Eu disse, pois continue procurando que você vai chegar em Jesus. É impossível buscar a verdade e não chegar em Cristo. O cristianismo não tem problema com a ciência. O cristianismo não tem problema com a razão. O problema não é a ciência nem a razão. São os preconceitos que muitos homens de ciência assumiram. Então o problema não está na razão nem na ciência. Está nos preconceitos, nas ideologias antirreligiosas que estão na base da abordagem de muitos que se dizem cientistas, de muitos que se dizem homens de cultura. Vou dizer a mesma coisa de outro modo. Alguém me disse assim, Frei, eu estudei e perdi a fé. Não é verdade. Você não perdeu a fé porque estudou. Você perdeu a fé porque estudou pouco. Estude mais que você vai reencontrá-la. Estude mais que você vai aprofundá-la. E aí a sua fé vai ser muito mais forte, muito mais viva, muito mais substanciada. Por fatos, por informações, enfim. Os magos nos dão esse grande exemplo. Não existe problema entre fé e razão. O que existe problema entre preconceito contra a fé. Isso sim, isso é uma grande barreira que se levantou em nossos dias. Até porque, se nós pensarmos, boa parte da ciência ocidental nasceu em mosteiros, em homens de fé. A ciência, como nós a conhecemos, é fruto do mundo ocidental, cristão e católico. Aqui, dizendo isso, nós queremos abrir o caminho e dizer que não há problema de um homem de fé ser também um homem de ciência, não há problema. Irmãos, mas nós podemos ir mais adiante, mas esses magos aqui também podem ser vistos como pessoas de outras religiões, E porque mago é um termo técnico para falar de chefe, uma espécie de pessoa que, além de observar os astros, essa palavra pode indicar alguém que lida com a magia, como o próprio termo diz. Mas também pode indicar que esses magos que vieram do Oriente pertenciam, pelo menos essa é uma das informações que nós encontramos nos comentários bíblicos, que esses homens eram sacerdotes da religião de Zoroastro, o zoroastrismo, do Medo-Persa. Enfim, eram pessoas que pertenciam a outras religiões, mas que vieram a Jesus. Irmãos, o cristianismo oferece essa verdade. Mesmo outras pessoas de outros credos, se elas são sinceras, se de fato elas estão buscando a verdade, elas chegarão em Cristo.
elas chegarão até o Senhor, porque Ele é a luz que veio iluminar todos os povos. Amados, neste dia em que nós celebramos a Epifania do Senhor, em que Deus se manifesta às nações, a todos os povos, nós sabemos que o cristianismo já chegou a todos os cantos da terra, porém, infelizmente, em nossos dias, o mundo tem se fechado para o Evangelho, o mundo tem se fechado para Cristo, o mundo tem se fechado por preconceito, e as religiões, sobretudo por causa do relativismo, que diz que todas as religiões estão certas, e com isso querendo dizer que não existe verdade, porque se todos estão certos é porque a verdade não existe. Hoje, neste dia em que vemos os magos que vão até Jesus e oferecem ouro, incenso e mirra, ouro para o rei, incenso para a divindade e mirra para o Redentor, que hoje rezemos, irmãos e irmãs, para que as barreiras que se levantam, que impedem os homens de ir a Jesus, de ir à verdade, que impedem os homens de encontrar o Senhor, que essas barreiras possam ser desfeitas. Porque, irmãos, não é verdade que todos os credos estão certos, mas é verdade que todos os credos têm a verdade, mas o certo é que todos os que buscam a verdade, se buscarem com sinceridade, chegarão ao Verbo encarnado, chegarão a Jesus. Que o Senhor se manifeste e que muitos creiam e que crendo sejam salvos. Vejam a estrela, vejam a luz que brilha nas trevas, veja aquele que pode salvar o gênero humano. Venho a reunir a todas as nações, virão e verão minha glória, e verão minha glória. Glória